Você acha impossível que os Estados Unidos apertem a mão ao Irão? Pense de novo. Enquanto o mundo olha para a Ucrânia, uma negociação silenciosa em Genebra pode estar prestes a destruir o preço do petróleo e abalar com a economia de Angola e do Brasil. Os dados divulgados hoje pela Reuters confirmam que os Estados Unidos e o Irão alcançaram uma base de entendimento sólida e já se fala em acordos de aviação, mineração e energia. Eu sou o João Maloco, analista internacional aqui em Angola, e neste vídeo eu vou te explicar o porquê que este casamento forçado entre os Estados Unidos e o Irão é o pesadelo da OPEP e da sua carteira. Bom, vamos aos fatos. O que está acontecendo? A Reuters diz que o acordo, ou que os acordos de energia e mineração estão na mesa neste momento. O que isso significa? Significa que os Estados Unidos podem levantar as sanções que haviam sido impostas contra o Irão. Quer dizer que essas sanções que foram impostas vão ser já anuladas, vão ser levantadas praticamente. Então eu vou explicar melhor que sanções foram estas que haviam sido impostas contra o Irão, que agora os Estados Unidos decidiu que vai poder levantar essas sanções. Qual é o impacto que isso vai causar para nós aqui em Angola e o resto do mundo? Bom, o Irão tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Aí tem muito petróleo. Só que os Estados Unidos haviam aplicado sanções e até hoje o Irão está proibido de comercializar ou de exportar petróleo para qualquer outro país. Então, neste momento, o Irão está cheio de petróleo nas suas reservas. Mas, só que eles têm sempre o seu jeitinho. O que eles têm feito? Até aqui, o Irão tem comercializado às escondidas. Não de forma oficial, mas às escondidas, o Irão tem comercializado o seu petróleo. Tem o seu cliente principal, que é a China. Praticamente, eles têm feito essas negociações às escondidas. Porque se tivessem a livre permissão de fazer a comercialização do petróleo, praticamente o Irão estaria a comercializar qualquer outro país. Mas só que nesse momento só está a vender mesmo na China, às escondidas, e também em alguns outros países nos arredores. Agora, se o Donald Trump decidir levantar essas sanções e o Irão estiver livre de comercializar o petróleo que ele tem nas suas reservas, praticamente vai haver um colapso no mundo, principalmente na OPEP. Por que eu digo isto? Porque se isso acontecer, imaginemos que da noite para o dia ou do dia para a noite o Irão começa a vender ou a comercializar o seu petróleo. O que vai acontecer? Eles praticamente vão passar a comercializar 1 milhão a 1,5 milhão de barris por dia. Essa é basicamente a média de barris que o Irão poderá comercializar, poderá colocar no mercado mundial por dia. Imagine, por dia poderão vender 1 milhão a 1,5 milhão de barris de petróleo. O que vai acontecer? Os preços, ou o preço do petróleo vai ter que baixar. Vai baixar porque a oferta é demais, a oferta será demais. Então o preço do petróleo, que está na faixa dos 60, 75 dólares por barril, vai baixar a 50 ou menos. Isso é um perigo, principalmente para Angola, que depende do petróleo para fortalecer a economia aqui em Angola. Então, num mercado que já está saturado de petróleo, imagina abrir mais uma nova barragem com 1 milhão de barris por dia disponível para o mercado mundial. É claro que o preço vai mesmo baixar. Esse é o tal acordo de energia, praticamente liberar a comercialização do petróleo pelo Irão. Mas só que, fique bem atento, só que o Irão não tem só petróleo. O Irão tem muitos minerais. O Irão tem cobre, tem zinco, tem lítio e tem outros minérios. E aí é que entra também o acordo de Minas, Mining Deal. Então, em função dessas sanções, o Irão não consegue exportar as suas minas ou os seus minérios para outros países. O que acontece? Faz o mesmo para a China, de uma forma também às escondidas. Praticamente a China é quem controla esses minerais do Irão. Então, o que os Estados Unidos querem fazer? Os Estados Unidos querem também liberar essas sanções que haviam sido impostas, que é para os Estados Unidos estarem agora a controlar os minerais do Irão. Por quê? Agora, não sei se você está a entender como é que isso se liga com outro vídeo anterior que eu havia feito sobre a intenção do Donald Trump baixar o preço do dólar para poder
fazer com que as fábricas voltem aos Estados Unidos. Se você quer entender bem sobre essa matéria, eu vou deixar o card aqui deste outro vídeo, que é para você entender e fazer bem a ligação com isso. Agora, voltando ao nosso assunto, Donald Trump, ele precisa controlar esses zinco, lítio, cobre do Irão para poder usar nas suas fábricas, nas fábricas lá nos Estados Unidos, que é para fortalecer as fábricas dos Estados Unidos, que é para voltar a fazer os Estados Unidos grande novamente, o tal de Make America Great Again. Então é isso que está a acontecer, porque esses minerais são muito essenciais e eles é que servem para poder fabricar as baterias de carro, as baterias dos telefones e outros materiais elétricos também. Nós aqui em África temos uma grande reserva de cobalto, lítio e esses outros minérios. Aqui ao lado, né, no nosso país vizinho, Congo, tem muito. E lá no Irão também tem bastantes minerais. É isso que os Estados Unidos querem puxar. Praticamente essa é a atenção principal de Donald Trump. Por isso é que ele está de olhos aqui no corredor do Lubito e também agora está de olhos lá no Irão. Praticamente essa é a intenção de voltar a fortalecer a indústria, as fábricas lá nos Estados Unidos. Essa é a jogada dele agora. Há uma região aí que é o ponto mais importante do planeta, que atualmente tem sido controlado pelo Irão. É uma região aí, chama-se Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é uma pequena parte aí do Oceano Índico, que se localiza aí naquela região onde se encontra o Irão, os Emirados Árabes Unidos e está também uma parte de Oman. Oman também é um dos países que está lá naquela região. Mas quem controla aquela área toda, que é o Estreito de Hormuz, é mesmo o Irão. E naquele estreito é aí onde se concentra 20 a 30% praticamente de todo o petróleo do mundo. Ali praticamente é considerado como a região mais importante do planeta, que é ali onde tem mesmo uma boa parte concentrada do petróleo. E o Irão, sempre que algum país tenta ou provoca eles ameaçam sempre encerrar aquela área. Mas só que, em função dessas sanções, eles praticamente, esse petróleo todo que está aí, tudo mais, vai simplesmente para a China. Então, o Trump, ao levantar essas sanções, haverá muito petróleo no mundo e o preço do barril de petróleo vai baixar. E você vai entender daqui a pouco qual é a intenção real, qual é a intenção verdadeira do Donald Trump. Bom, como é bem sabido, né, os Estados Unidos e a China têm sido praticamente os maiores rivais econômicos do mundo. Eles têm sempre essa guerra econômica entre eles. Por isso é que o Donald Trump quer afastar a China das negociações deles. Quer baixar a economia da China, porque nesse momento praticamente o Irão está no bolso da China e Donald Trump quer retirar o Irão do bolso da China, que é para a China parar de depender do Irão, porque o Irão nesse momento está a vender muita coisa a preços baratos para a China e está a beneficiar muito a China. Então Donald Trump quer acabar com isso. Esse é o ponto número 1. Mas agora, o ponto número 2, que é praticamente a prioridade, né? Que é mesmo já ser praticamente o alfinete nesse momento, é a Rússia. Como é que vamos conectar isso? Praticamente, Donald Trump quer enfraquecer a economia da Rússia. De que forma? É bem sabido que a Rússia é um aliado da OPEP. A Rússia não é membro efetivo da OPEP, né, que é a organização dos países produtores de petróleo. Acho que é mais ou menos isso. A Rússia é um aliado da OPEP. Então, a OPEP e os seus aliados precisam que o petróleo continue ao preço superior a 60 a 70 dólares por barril. Por isso é que muitas das vezes têm cortado a produção, não produzem a quantidade que se produzia anteriormente, reduzem significativamente a produção de petróleo, que é para o preço do barril de petróleo continuar alto. Então, estando alto o preço de um barril de petróleo, a economia vai tornando-se mais forte e com isso a Rússia
consegue financiar esta guerra contra a Ucrânia, consegue comprar, adquirir armamento, fabricar todas essas técnicas autoblindadas, armamento e tudo. Agora, qual é a ideia de Donald Trump? É fazer com que haja muita demanda de petróleo. É como se fosse uma banheira cheia de água ou de petróleo, mas vamos despejá-la mais. Então, o mundo estará com muito petróleo disponível e aí o preço é claro, né? Há muita demanda, pouca procura, o preço tende a baixar. E com o preço de barril abaixo dos $50, é claro que a economia de muitos países vai entrar em colapso, principalmente aqui em Angola também. Mas a economia da Rússia também entrará em colapso e para poder continuar a financiar a guerra, o Vladimir Putin vai pensar duas vezes. E isso vai fazer com que o conflito termine e pronto, fim. Então esse é o método que o Donald Trump está usando, que é para atacar a Rússia sem usar nenhum armamento. E a Rússia vai ficar enfraquecida por causa disso. Agora, só que com essa abertura, né, dos Estados Unidos para o Irão comercializar o seu petróleo, o preço vai cair, conforme já dissemos. E quando o preço cai, nós aqui em Angola, claro que vamos sofrer. Por quê? Porque o Orçamento Geral do Estado é feito baseado numa estimativa do preço do petróleo, contando com o preço de $60, $70 por barril, nessa faixa. Agora, se o barril de petróleo cai para $50 ou menos que isso, praticamente que a nossa economia vai entrar em colapso, praticamente. O que é que isso vai fazer acontecer? Menos dinheiro para as obras, algumas obras poderão estar paradas, atraso dos salários da função pública e menos dólares disponíveis no país, até porque nosso país mesmo já está escasso de dólares. Caso isso aconteça, poderá baixar mais ainda, praticamente poderá mesmo chegar ao ponto de desaparecer. Calhar só o Banco Nacional, o Banco Central é que terá disponível os dólares. Agora, para o Brasil, é combustível mais barato nas bombas. O preço baixo do petróleo poderá se refletir nas bombas de combustível, gasolina, gasóleo mais barato. É claro que a alimentação também vai baixar o preço, poderá baixar o preço. Agora, para nós Angola, que a nossa economia depende maioritariamente do petróleo, poderemos passar por várias dificuldades até voltarmos a nos estabilizar. Nessa altura, o governo tem apostado bastante em diversificar a nossa economia, não dependermos simplesmente do petróleo, mas também em agricultura, está a se implementar agora a tecnologia e muito mais. Daqui a mais alguns anos teremos também uma economia diversificada. Não vamos depender unicamente do petróleo, porque neste preciso momento é claro que a nossa economia vai sofrer mesmo. Os bancos não terão divisa, os negociantes que importam os seus produtos, os seus materiais vão sofrer também com isso. Em suma, isso aqui é um sinal vermelho. Essa paz entre os Estados Unidos e o Irão pode vir a ser a nossa crise. É por isso que eu sempre digo, diversifiquem os vossos investimentos, não dependam apenas de uma única cesta. O mundo está de cabeça para baixo. Estados Unidos e Irão amigos, Rússia e Ucrânia a negociarem as terras. Quem não acompanha a geopolítica vai ser apanhado de surpresa. Por isso, inscreva-se aqui no canal para estar sempre um passo à frente. Eu sou o João Maloco, a trazer as notícias com análise e verdade. Fique ligado e nos vemos na próxima. Tchau!